Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Vocês estão bem, gente? Ô glória, né? Com esse ambiente, com essa atmosfera, é impossível a gente não estar bem, não é verdade? Você já cumprimentou essa pessoa linda que está aí do seu lado, atrás de você? Dá uma olhadinha aí, ó, o tanto de gente que chegou depois que você já tinha chego. Que glória, né? Que bênção, amém? Estamos muito felizes por estarmos na casa do Senhor. Domingo de ceia e domingo de congresso, né? Estamos em congresso do GC. Então, iniciamos ontem, né, o congresso do GC. Ontem o pastor Flavinho, ele compartilhou uma palavra lá na sede. E nós acompanhamos online, né? Acompanhamos pelo YouTube. E hoje, agora na parte da manhã e depois também na parte da noite, vai ser pregado a mesma mensagem em todas as lagoinhas no Brasil e no mundo. Glória a Deus, amém? Então, nós vamos partilhar daquilo que o Senhor tem colocado no coração do nosso pastor Márcio. Ele enviou o esboço para nós, né? E estaremos partilhando a mesma mensagem em todas as lagoinhas no Brasil e no mundo. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. O tema dessa mensagem é vivendo um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Amém? Olha lá. Vivendo um relacionamento público e crescente com Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui desejam viver um relacionamento público e crescente com Jesus? Amém? Ô glória. Tem dois aqui. Amém? Glória a Jesus. 1 Tessalonicenses 4, do verso 1 ao 12, nós vamos ler. Com reverência à palavra do Senhor, o texto diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. A nossa vida, ela deve ser a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam, diga, cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique ao seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Amém? Você pode fechar agora os seus olhos, inclinar a sua fronte e vamos ao Pai em oração. Pai querido, nós
te glorificamos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui como corpo, como família de Cristo, para engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Pai querido, nós já ministramos adoração aqui, nós já Te adoramos através dos dízimos e das ofertas. As crianças já estão ali recebendo, Senhor, a mensagem na linguagem própria delas. E agora nós clamamos a Ti para que o Senhor venha com uma mensagem rema, com uma palavra rema, porque embora todas as lagoinhas no mundo inteiro estejam ministrando a mesma palavra, o Teu Espírito Santo fala através de cada um de nós da maneira que lhe apraz. Então nós Te pedimos, Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações, conduza-nos nessa manhã, Senhor, tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós, esse dia tão agradável, tão gostoso. Nós pedimos, fale poderosamente conosco, fale com a sua igreja. Nós precisamos de direcionamento nesses dias, nós precisamos ser agitados nesses dias, Senhor, para que nós possamos cumprir aquilo que o Teu reino incumbiu a nós, aquilo que é propósito do Teu coração. Já não podemos mais viver como cidadãos dessa terra, porquanto a hora se aproxima, Deus. Então, que o Senhor traga a orientação para esse tempo, própria desse período e desse momento, para que nós possamos caminhar conforme a Tua vontade e a Tua palavra. Assim nós oramos, Senhor, e já Te agradecemos com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, nós vivemos em um tempo onde os valores do reino estão sendo negociados. Existem até alguns ministros, por aí, que caíram na infelicidade de dizer que a Bíblia ela está ultrapassada, que ela precisa ser atualizada, que ela precisa ser modificada, Então, nós vemos em muitos lugares as pessoas tomando texto fora de contexto para usar como pretexto, Texto fora de contexto é pretexto para pecar, para desobedecer ao Senhor. E nós não podemos tirar os textos de contexto, nós não podemos usar de pretextos para usar a palavra conforme a nossa vontade, conforme a nossa maneira. A palavra ela não pode ser diluída, a palavra ela não pode ser modificada, a palavra não pode ser adulterada. A palavra contida nas Sagradas Escrituras é a palavra de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e nós precisamos caminhar conforme essa palavra. Imaginem aqui que eu pego o veículo de qualquer um de vocês aí. Quem poderia me emprestar o seu veículo hoje, só para a gente usar na ilustração aqui? Ninguém? Ô glória, vou pegar o veículo do Júlio ali, o seu eu não vou pegar porque está quebrado, eu já sei, quando a gente conhece as pessoas a gente fica esperto, ele está querendo gozar da minha cara, mas quando ficar pronto você me empresta, porque eu vou, maior prazer em andar naquele carrão, mas eu vou pegar o carro do Júlio aqui emprestado, que eu sei que está andando, ele foi lá na minha loja essa semana de carro, Então, imaginem que o carro do nosso irmão Júlio, tem um valor aí de 150 mil reais, Ô glória, amém? Ou é um pouco mais? Um pouco mais? 200 mil. 200 mil reais é o valor do carro do nosso irmão Júlio, e ele me emprestou. E agora eu fiquei uma semana com esse carro, andando para lá e para cá, e de repente eu chego para o irmão Nilson, que está com o carro quebrado, e falo: irmão, por que você não deixa esse carro aí para lá? Não conserta esse carro não, eu estou com um carrão aqui, e eu vou vender ele para você. Aí o Nilson fala assim: quanto que vale esse carro aí? Olha, vale uns 200 mil. Ele fala: não pastor, mas isso aí é demais para mim, não tem como eu comprar um carro desse agora, eu estou com umas dívidas aqui, estou meio apertado, Eu falo: não, mas para você eu faço 30. O que vocês acham disso? É bom ou é ruim? Para o Nilson parece algo muito bom, não é verdade?
Mas isso é algo extremamente ruim, extremamente errado, porque eu estou negociando algo que não me pertence. Esse veículo pertence ao irmão Júlio, tem um valor e talvez ele gostaria de cobrar um valor até a mais do que a tabela, porque tem algum acessório lá, porque tem valor sentimental, porque tem alguma coisa especial naquele veículo. Então eu não posso negociar os valores que não são meus. Vocês estão aqui? Eu não posso negociar valores que não são meus. E o que nós vemos muito acontecendo nesse tempo é que as pessoas estão negociando os valores da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem um valor real, e esse valor é insolúvel, não pode ser alterado, não pode ser modificado conforme a nossa própria vontade. Os valores e os princípios do reino devem ser seguidos à risca. Não podemos negociar os valores do reino de Deus e da sua palavra. Nós não podemos, em outras palavras, negociar algo que não pertence a nós. Nós pertencemos ao reino de Deus, mas a palavra do reino pertence a Deus, e nós não podemos negociar. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aqui? Então, hoje, nessas inúmeras igrejas que nós temos em vários lugares, né? São várias denominações, são várias placas, e glória a Deus pela sua multiforme graça, né? Existem igreja para todo tipo de gente. Existe igreja para gente que gosta de vir como eu vim aqui hoje, né? Ó, vocês viram? Né? Existe igreja para aqueles que gostam de vir de bermuda, de chinelo, aqueles que gostam de andar com uma roupa mais preta, com uma roupa mais escura. Existem igreja para todo tipo de gente, né? E nós, quando passamos à frente, né, muitas vezes dessas igrejas, dessas comunidades, vemos que essas igrejas estão lotadas, sim ou não? Estão cheias. Mas a grande questão é, essas pessoas estão indo para o céu ou estão simplesmente frequentando a igreja? Essa é a grande questão, porque a igreja hoje ela tem muitos membros, é um número muito grande de pessoas, mas poucos discípulos verdadeiros de Jesus. E o nosso intuito nessa manhã é ajudar a você a entender o que é de fato ser um discípulo verdadeiro de Jesus, qual é a sua verdadeira missão, né? Porque nós estamos em missão aqui. Você é um agente do céu nesse tempo, para proclamar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Esses dias nós estávamos aqui compartilhando uma mensagem e eu fiz a seguinte pergunta: quantas pessoas você trouxe para Jesus no ano de 2022? Quantas você conduziu até o batismo? Mas se você não conseguiu trazer ninguém para Jesus em 2022, fique tranquilo, olha para quem está do seu lado e diga: fica tranquilo, irmão, o ano ainda não acabou. Deus ainda vai fazer muita coisa através da sua igreja, ainda nesse tempo. Se você crê, glorifica ao Senhor, exalte o nome dEle, aleluia. Ainda há tempo para agirmos em favor do reino de Deus, glória a Jesus. Então nós precisamos nos comprometer com a obra de Cristo. Comprometimento, queridos, comprometer-se é algo complicado, sim ou não? Porque tem pessoas que dizem que estão comprometidas: amanhã, tal hora eu passo te pegar, irmão, só que ela não passa, ou ela não chega no horário acordado, no horário combinado, não é verdade? Comprometimento exige de você responsabilidade. Queridos, deixa eu te dizer algo: comprometimento vai exigir que você morra. Comprometimento vai exigir que você morra para as coisas desse mundo, para viver as coisas do reino do nosso Pai. Deixa eu dar um exemplo bem claro aqui. Todos aqui já comeram x-tudo na sua vida? Alguém aqui já comeu x-tudo? Sim ou não? Ô glória, vai dizer que foi lá no seu GC, hein?
No GC do nosso pastor Claudinei, lá no final tem cachorro quente, todo GC tem cachorro quente lá. Então, se você tiver a fim de comer cachorro quente, vai lá no GC do pastor Claudinei, né? Mas sempre que nos reunimos, né, nos GCs, os nossos grupos de crescimento, lá no final tem alguns comes e bebes ali para podermos compartilhar, né? Para podermos nos conhecer melhor e também para encher a barriga, não é verdade? E aí, queridos, nós vamos fazer um X-tudo, né? E aí a gente precisa de um ovo. Quando a gente precisa de ovo, a gente chama a senhora galinha. Sim ou não? E a galinha, ela não se compromete com a questão do X-tudo. Ela vai lá, bota um ovo, fala, é um só que você quer? É um só. Então tá bom. E ela vai embora. Ela se envolve. Mas o que mais vai nesse X-tudo aí? Vai um hambúrguer, vai uma salada, vai um queijinho, né? E vai também um pedaço generoso do quê? Bacon. Ô glória! E para colocar o bacon no nosso X-tudo, a gente precisa falar com o senhor porco. E aí a gente chama o porco, ele vem, dá um pedacinho de bacon para a gente e vai embora. É isso que acontece? Não? O que acontece com o porco? Ele precisa morrer. Então o porco é aquele que se compromete. Nós precisamos nos comprometer com a obra e não apenas estarmos envolvidos. Tem muita gente que se envolve, vem, contribui um pouquinho, vai embora, some, depois não aparece mais em nenhuma escala, não fala de Jesus para ninguém, ele é um agente secreto do reino. Ninguém sabe que ele é crente, nem os vizinhos, nem as pessoas que trabalham com ele, né? Ele trabalha na SSS, Serviço Secreto do Senhor, né? Ninguém conhece ele, ninguém sabe que ele é cristão. Então, nós precisamos definir se nós estamos envolvidos com a palavra de Deus ou se nós iremos nos comprometer, amém? E eu profetizo que aqui nesse lugar, nessa manhã, existem apenas pessoas comprometidas com a palavra de Deus e com o reino de Deus, não é verdade? Deus está em busca dos verdadeiros, que vivam o caráter de Deus, que estão dispostos a viverem a vontade de Deus a todo custo. Semana passada nós tivemos a consagração dos diáconos aqui, né? Cadê os diáconos? Levantem as mãos. Ó, se você estiver precisando de uma oração aí, ó, aí estão os diáconos, estão prontos já para orar por você, habilitados pelo céu, né? E isso me faz lembrar de um diácono chamado Estevão, né? Que logo de ser levantado, ele começa ali a pregar a palavra de Deus com vontade, E aí o que acontece com ele, queridos? Ele só teve uma pregação. Ele só teve uma escala. Porque as pessoas se revoltaram com aquilo que ele estava dizendo, porque ele estava anunciando a palavra como ela deveria ser anunciada, sem diluir, sem modificá-la, sem, como o Tiago leu aqui, Romanos 12:2, não vos amoldeis ao padrão desse mundo, é o mundo que precisa se amoldar ao padrão da igreja. E quando eu digo a igreja, eu não estou falando sobre esse templo aqui, sobre esses prédios suntuosos em que nós nos reunimos. Estou falando da igreja com I maiúsculo, a igreja santa do Senhor Jesus, a noiva de Cristo. É o mundo que precisa olhar para nós e dizer, eu preciso andar conforme a conduta daquele homem, conforme a conduta daquela mulher, porque eles não estão andando conforme os padrões desse mundo, mas estão andando conforme o padrão do reino de Deus. Nós temos um rei e nós vivemos o reino de Deus aqui, agora. Nós já precisamos mostrar para as pessoas os padrões desse reino, goste quem gostar, porque, queridos, a nós importa agradar a Deus. Eu vou repetir isso. A nós importa agradar a Deus. E nessa de agradarmos a Deus, iremos desagradar algumas pessoas por aí. Mas se você está agradando a Deus, meu irmão, não importa quem você desagrade, porque importa agradar a Deus. Aleluia! Então, o Estevão, após pregar ali, né, só concluindo, ele foi apedrejado. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olha para os céus
ver os céus abertos e ver Jesus assentado à direita do Pai. Era para ele estar ali em agonia e sofrimento, mas ele estava em gozo, ele estava exultante, porque naquele momento ele iria ser transportado desse lugar para o reino do maravilhoso amor de Deus. Então ele não estava triste, ele não estava em sofrimento, mas ele estava em alegria. E é isso que Deus tem para cada um de nós, se nós estivermos comprometidos com a sua palavra. Nós precisamos morrer para nós mesmos, mas se for necessário morrer pelo nome de Cristo, nós precisamos estar dispostos. Hoje mesmo existem muitas pessoas morrendo por causa desse nome. Em países perseguidos, em países tomados pelo comunismo, pessoas estão sendo atacadas, pessoas estão presas. Na Eritreia, por exemplo, estão presas num container, que de dia faz um calor de mais de 50 graus e de noite o frio é abaixo de 0. E elas estão presas lá simplesmente por carregarem uma Bíblia, por não negarem o nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer com elas? Elas vão ser chamadas para 2 julgamentos. E o julgamento é feito apenas uma pergunta: você nega o seu Senhor e decide nunca mais orar, nunca mais carregar a Bíblia, nunca mais falar o nome de Jesus? Se essa pessoa disser não, ela volta para o container uma primeira vez, e ali vão oprimi-la, vão surrá-la, vão torturá-la, e aí ela vai ter, depois de 3 meses, uma segunda oportunidade. E se ela não negar a Jesus, então essas pessoas são mortas. E em muitos lugares no mundo inteiro, pessoas estão morrendo por causa daquilo que hoje nós temos liberdade de fazer: sair com a nossa Bíblia na rua, abrir ela numa praça pública, falar do amor de Jesus para as pessoas, embora nós já estamos vendo em muitos lugares sendo proibido, Nas escolas, por exemplo, já não podemos falar abertamente de Jesus, não é verdade? Então nós precisamos estar atentos. Diga para quem está do seu lado: esteja atento. Nunca foi tão necessário vivermos a vida de Deus, ser um discípulo fiel de Jesus, um discípulo que não negocia a verdade e que vive a palavra de Deus em todas as áreas. Em todo lugar aonde nós estivermos, nós precisamos pensar: olha, eu estou aqui, mas eu não sou um técnico em informática, eu não sou uma pessoa que trabalha com assistência, eu estou aqui como um servo do reino de Deus. Então nós precisamos estar sempre atentos, sempre ligados, porque pode ser, e é muito provável, que exista alguém ali necessitando de algo que está dentro de você. As pessoas estão precisando ouvir falar de Jesus e receber do seu amor, e isso já está na sua vida, sim ou não? Amém? E quanto mais você derrama, não tenha medo de derramar o amor de Jesus não, queridos, porque quanto mais você derrama, mais você recebe. Como o Tiago bem disse aqui, os padrões da igreja, os padrões do reino de Deus, não são conforme o padrão desse mundo. No padrão desse mundo, quanto mais você dá, menos você tem, mas no reino de Deus, quanto mais você dá, mais você recebe. Aleluia! Então, Deus está transbordando você de amor. Despeje esse amor por onde você passar, sem restrição, meu irmão, sem reservas. Derrame verdadeiramente o amor de Jesus. Fomos chamados para ser um testemunho vivo de Jesus. E no estudo de GC dessa semana, quem participou do GC essa semana aqui, da nossa célula, glória, inauguramos o GC lá no Morro Grande, Parque São Rafael, foi maravilhoso, um tempo poderoso ali, E o estudo dessa semana encerra dizendo que talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. Você já pensou nisso? Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. Então, seja uma linda página da Bíblia, da palavra de Deus, para todos aqueles em quem você encontrar pelo caminho. Aleluia! Glória a Deus. Eu até brinquei, pregue, em toda oportunidade que você tiver, manifeste a Deus, revele a Jesus,
Mas se não tiver oportunidade, você cria. Como é que eu faço para criar uma oportunidade? Sei lá, pisa no pé da pessoa, a hora que ela virar para você, você pede desculpa e fala, sabia que Jesus te ama? Cria oportunidade, meu irmão, né? Mas talvez seja a última, o pastor Claudinei abriu aqui dizendo, talvez essa seja a última oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor. Vamos adorar como se fosse o último dia, e nós precisamos pregar para as pessoas como se fosse o último dia delas também, porque quem sabe o único contato que ela vai ter ali, a única oportunidade que ela vai ter, talvez seja a última, através da sua vida. Entende o quanto você é precioso para o reino, o quanto é necessário aquilo que você tem feito pelo reino de Deus, amém? Então, como diz o pastor Márcio, as pessoas ouvem com os olhos. Como as pessoas lá fora estão te vendo? Elas estão te vendo como um discípulo verdadeiro de Jesus, como alguém que tem um relacionamento público com Jesus, ou elas estão vendo você simplesmente pela sua profissão, simplesmente porque você joga bem bola, ou pelo seu trabalho, ou por aquilo que você faz? Como as pessoas estão te vendo? Eu tenho um comércio já há 12 anos no mesmo local, e as pessoas nos procuram lá muito para oração, para receber oração. Ué, mas elas não vão à igreja? Não, queridos, a igreja está em todos os lugares, nós somos a igreja. Então, aonde você estiver, manifeste a palavra de Deus, manifeste o reino de Deus. Lá onde eu trabalho, lá no nosso negócio, as pessoas sabem que nós somos pastores, que nós somos cristãos, e quando dá a dor de barriga, eles correm lá, por favor, pastor, ore por mim, ore pelo meu neto, ore pela minha filha, ore, apresente essa pessoa aqui nas suas orações, porque nós não somos agentes secretos do reino, nós estamos manifestando o reino de Deus, e isso está disponível para cada um de nós. Aleluia! As pessoas ouvem com os olhos. O que ela está ouvindo a respeito daquilo que você tem manifestado nesse tempo? Não precisa responder. Amém? Essa é uma pergunta retórica para você refletir. Elas estão nos observando e precisam ver Jesus na vida dos que dizem conhecê-lo. Precisamos também nos colocar nesse lugar de aperfeiçoamento. Por quê? Porque nós ainda não chegamos. O aperfeiçoamento do cristão é algo progressivo, é algo constante. A cada dia nós estamos sendo moldados, né? A cada dia nós perdemos um pouco das características desse mundo e recebemos um pouco mais das características do reino de Deus. O nosso modelo é Jesus. E quando nós estivermos aperfeiçoados conforme a estatura de Cristo, eu sinto lhe dizer, ou eu me alegro em lhe dizer, eu não sei como você recebe isso, mas quando você estiver aperfeiçoado, né, a sua senha vai ser chamada. Sim ou não? Porque nós estaremos prontos para estar diante dele. Aleluia! Isso te alegra ou te entristece? Porque a palavra diz que nós devemos amar a vinda de Jesus. Esse deve ser o nosso sentimento. Nós não suportamos mais o que estamos passando aqui, e nós amamos a vinda dele, nós estamos ansiosos para que ele venha. Quem dera fosse agora, quem dera fosse hoje, né, pastor Claudinei? Amém? Então, relacionamento fala de intimidade. Quanto mais você se relaciona com alguém, mais intimidade você tem, né? Eu tenho me relacionado pouco aqui com os irmãos, né, os nossos anfitriões lá do GC Morro Grande, mas quando ele falou, eu te empresto o carro, eu já sabia que não dava, porque o carro dele está na oficina. Isso é intimidade, relacionamento. E quanto mais você se relaciona com alguém, mais você conhece da sua vida e mais você sabe o quanto você pode contar. Amém? E nós precisamos de um relacionamento íntimo com Deus. Mas o nosso relacionamento também precisa ser público, porque nós precisamos testemunhar aos irmãos da fé. Nós precisamos testemunhar aqueles que também não conhecem a fé, para que eles possam conhecer a Jesus e também se relacionar com Ele. Aleluia! E o nosso relacionamento precisa ser crescente, ou seja, nós precisamos continuar aprendendo e nos aperfeiçoando. O apóstolo Paulo, que escreveu pelo menos 13 dos livros do Novo Testamento, embora eu acredite que ele escreveu 14,
né? Acredito que ele escreveu o livro de Hebreus também. Isso é algo particular meu, mas cada um tem o seu entendimento a respeito disso. Mas digamos que ele escreveu 13 das cartas dos 27 livros do Novo Testamento. Pelo menos 50% aí foi o Paulo que escreveu. E no final da sua carreira, ele diz: eu desejo conhecer ao meu Senhor. Um daqueles que mais contribuíram para a história do Evangelho, ele chega no final da sua carreira dizendo: olha, o que eu conheço ainda é um pouco, eu preciso conhecê-lo mais. E essa precisa ser a nossa sede, a nossa fome desses dias. Nós precisamos ter fome pela palavra de Deus, sede da sua presença, buscá-lo constantemente, não importa o quanto você já saiba, sempre há algo novo para aprender com Jesus. Aleluia! Então, não negocie o seu relacionamento com Deus. E agora eu quero entrar aqui já para o final dessa mensagem, mas eu gostaria que vocês gravassem isso. Foram passados 3 pontos para nós citarmos aqui, e o primeiro deles é: não negocie o seu relacionamento com Deus. Não condicione o seu relacionamento com Deus, queridos. Não relativize isso. O que você quer dizer, pastor? É que muitas vezes a gente chega para Deus e fala assim: ó Deus, eu vou fazer isso aqui para o Senhor, só se o Senhor fizer aquilo lá por mim. Existe isso, pastor? Existe. Existe sim. Existem pessoas que tentam colocar Deus na parede, apontar o dedo na cara dele e falar: olha, o Senhor precisa cumprir o desejo do meu coração, está escrito lá na sua palavra. Sim ou não? Nós conhecemos muitas pessoas assim. Nós não devemos fazer nada para Deus para receber algo em troca, mas tudo que nós fazemos é porque já recebemos de antemão todas as coisas. Quando nós meditamos na parábola do filho pródigo, a gente presta mais atenção naquele filho que foi embora, né? Só que existe um filho que ficou em casa, sim ou não? E esse filho que ficou em casa, ele fazia de tudo pelo pai. Ou, como nós entendemos, ele fazia na verdade por si mesmo e não pelo pai, não pelo reino, não por amor ao pai. E isso é revelado quando ele chega na casa e vê que está acontecendo uma festa, chama o pai para fora e fala assim: olha, eu faço tudo por você e você nunca me deu isso. Ou seja, ele estava colocando o pai na parede e dizendo: como que você pode fazer isso por esse teu filho que foi embora, e eu que estou aqui trabalhando o tempo todo, eu que estou aqui te obedecendo o tempo todo. Agora eu pergunto para vocês, era obediência ou não? Porque ele não estava fazendo por amor ao pai, mas ele estava fazendo por aquilo que o pai poderia lhe conceder. E aí o pai traz uma revelação para ele que é tremenda, e é tremenda para nós nesse tempo também. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, você não faz nada para receber aquilo que eu tenho, porque tudo que eu tenho já é teu, já está disponível para você, você só precisa usufruir. E não ficar pensando que é o seu trabalho é que faz você receber as coisas no reino de Deus, não, Ele já nos deu todas as coisas. Ele nos deu até mesmo o seu próprio filho, aquele que nem o seu próprio filho poupou, mas antes o deu para morrer em nosso lugar. Aleluia! Nós vivemos agora a vida de Cristo, e viver a vida de Cristo significa que somos filhos. Tudo aquilo que pertence a Cristo pertence a nós e à sua igreja. Aleluia! Então não há necessidade de ficar barganhando: ó Deus, se o Senhor não me trouxer a prometida ainda esse ano, no ano que vem eu não toco mais no louvor. Ou a irmã também, né, se eu não encontrar o meu varão, né, o meu príncipe esse ano aqui, ano que vem eu não vou mais para o GC, vou fazer outra coisa da vida. Não, queridos, nós não fazemos para receber nada em troca, mas fazemos pela gratidão que temos por tudo aquilo que já recebemos. Aleluia! Então nós não devemos negociar o nosso relacionamento com Jesus. O pai do filho deixa claro que ele não precisava fazer nada para receber recompensas ou reconhecimento.
ele já era filho, e esse era o seu reconhecimento na família e diante da sociedade. Ele não era o que ele fazia que iria obrigar o pai a conceder algo. Deus, eu te dei o dízimo, não posso mais ficar doente. Queridos, Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele tem guardado as nossas vidas apesar daquilo que nós estamos fazendo. Nós ainda éramos seus inimigos quando Ele enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Então não é aquilo que nós fazemos, é a essência dEle que nos concede de graça todas as coisas. Aí nós precisamos entender algo tão precioso que a palavra nos ensina. Em Gálatas 4:1 diz, olha, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, com a voz de profeta, assim, ó. Você precisa crescer. Porque é só quando nós crescemos é que nós podemos usufruir de fato de tudo aquilo que está disponível para nós, sim ou não? Existem coisas que o menino ainda não tem maturidade, embora ele seja servo de tudo, ele ainda não tem maturidade para conduzir. Se eu pegar um menino aqui de 5 anos e der a chave de uma moto para ele, o que você acha que vai acontecer? Ele ainda não tem maturidade para isso. Mas se ele for o meu filho, e essa moto for minha, essa moto é dele também, mas ele ainda é menino, ele precisa crescer para poder usufruir de algumas coisas, sim ou não? E para que nós possamos usufruir de algumas coisas do reino, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Olha, Deus, faz tanto tempo que Deus me prometeu algo, mas eu ainda não recebi. Talvez você ainda não tenha chegado na estatura suficiente para entrar nesse carrossel. Carrossel não, como que é? Nessa montanha russa, não é? A gente vai lá no parquinho, né? E tem, vê aqui se você... Ih, não dá ainda não. Então nós precisamos muitas vezes crescer mais um pouquinho, porque se Deus te der agora, você vai se acabar. Você vai fugir da presença de Deus. Você não vai mais glorificar o nome dEle, então há necessidade de amadurecimento. E como que nós amadurecemos? É vindo para a igreja? Não. É tendo relacionamento diário com o Pai. Vir para a igreja é bom, nós escutamos uma palavra aqui que já está mastigada, alguém já estudou, buscou lá, e está trazendo algo, mas Deus Ele quer falar algo especificamente com você quando você abrir a sua Bíblia na sua casa, quando você dobrar os seus joelhos no seu quarto, Ele vai trazer entendimentos, Ele vai trazer coisas para vocês que talvez nenhum de nós ainda tenhamos visto ou ouvido. Não busquem intermediários, não busquem pessoas para ficar só trazendo aquele mingauzinho já batido, já pronto, não. Tenha o seu relacionamento íntimo e particular com Jesus, e através disso você começa a ter entendimento, e o entendimento gera amadurecimento. Aleluia! Glória a Deus! As suas orientações, os seus desígnios, nos traça uma direção, nos dá um propósito. E com um propósito claro, não temos motivos para nos desviar do caminho. Não negociaremos o nosso relacionamento com Deus. Aleluia! Segundo ponto, seja um testemunho da vida de Deus diante dos homens. Quantos de nós temos de fato sido testemunha daquilo que Deus está fazendo? Deus faz algo para você, algo por você, você tem contado? Você tem contado às pessoas como Ele te curou, como Ele te livrou? Ah, mas faz tanto tempo que Deus não faz nada na minha vida, queridos. O problema é que a gente fica olhando só para aquilo que é extraordinário. A gente quer sofrer um acidente de carro e sair ileso para poder contar, olha o que Deus fez. Mas faz quanto tempo que você vai e volta do trabalho, vai e volta do trabalho, vai e volta do trabalho, vai para a igreja, volta, sai, volta para casa, são e salvo.
Faz quantos anos que isso está acontecendo? Embora isso seja algo ordinário, não deixa de ser livramento de Deus. Ele não deixa de estar cuidando de você, Ele não deixa de estar guardando você. Nós precisamos parar de olhar e pensar só naquilo que é extraordinário. Deus tem te poupado num tempo em que muitos estão fraquejando, em que muitos estão indo a passos largos para o inferno, mas você ainda está aqui. Passou pandemia, passou guerra, fecharam as igrejas, aconteceu um monte de coisa, mas você está aqui. Esse é um grande testemunho para a glória de Deus. Aleluia! Que nós venhamos observar nas pequenas coisas e glorificar, celebre as pequenas coisas. Celebre o fato de ter saído da sua casa e ter chegado até aqui. E de sair daqui, chegar até a sua casa, encontrar a sua casa lá de pé, os seus familiares. Celebre todos os dias. A palavra diz que um dia anuncia ao outro dia as maravilhas e os feitos do Senhor. Meu irmão, o tempo, os dias não podem glorificar mais o nosso Deus do que nós. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Nós precisamos exaltar ao Senhor em todo o tempo, queridos. Um homem chamado Jesus, esqueci o nome dele, um cabeludão americano que ficou aqui no Brasil mais de 30 anos. Gregório McNutt, obrigado Espírito Santo. Gregório McNutt, um profeta, doido, mas um homem de Deus. Cabelo até aqui, uma barbona, andava de sobretudo, pregava assim com a Bíblia agarrada na mão assim. Meus irmãos, aquele português meio americanizado. Sabe o que o Gregório fez de voto com Deus, queridos? Um homem que viajava muito. Ele disse: Senhor, o sol nunca vai se levantar antes de mim para adorar ao Senhor. Aonde eu estiver, seja o fuso horário que eu estiver, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou me levantar antes e vou dobrar os meus joelhos e glorificar ao Senhor. E por toda a sua vida, onde ele estivesse, despertava o celular, o telefone, o celular, o despertador, ele se colocava de joelhos e dizia: Senhor, eu te exalto, eu te glorifico, porque Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, Tu és o meu Redentor, e eu te adoro, e eu te exalto. Ele se levantava antes do sol, queridos, para adorar ao Senhor. Denzel Washington, quem conhece Denzel Washington aqui? O ator, todos aqui conhecem? Denzel é cristão, e o que ele faz? Ele guarda o chinelo dele debaixo da cama, quando ele vai deitar, para que se ele precisar levantar de madrugada para fazer alguma coisa, tomar um copo d'água, ir ao banheiro, ele tenha que se ajoelhar para pegar o chinelo, e quando ele se ajoelha, ele lembra de glorificar a Deus. A pastora Ana Paula Valadão, há anos atrás, ela colocou o celular dela para despertar de 5 em 5 minutos. E quando o celular dela despertava, a cada 5 minutos ela dava glória a Deus. Nossa, que fanática. Queridos, nós precisamos ser fanáticos por Jesus. Nós precisamos ser loucos por Jesus, assim como diz o pastor Lucinho. Se você precisar colocar um despertador, a gente não coloca um despertador para lembrar de tomar água. Não é verdade? A gente esquece de tomar água, a gente coloca um despertador para tomar água. Por que você não pode colocar um despertador para te lembrar de orar, para te lembrar de ler a Bíblia, para te lembrar de glorificar ao nome do Senhor, queridos? Nós temos horário de entrar no trabalho, nós temos horário de almoço e temos horário de sair. Mas cadê o horário de nós praticarmos a nossa fé? Você tem uma hora de almoço, come lá em 45 minutos e ora 15. Leia a palavra de Deus. Mas eu vou abrir a Bíblia lá no meu, de preferência a Bíblia mesmo, de papel, para que as pessoas vejam mesmo que você é crente. Elas podem até te ridicularizar no começo, mas o dia que elas estiverem passando um vento, uma tempestade, uma tormenta, sabe quem elas vão procurar? Você, porque você é alguém que tem conexão com o Pai. Aquele que já está no futuro, aquele que já conhece tudo que está por vir, e você vai poder trazer uma palavra de consolo, de alento, de confronto se for necessária. Aleluia! Não tem problema confrontar as pessoas, queridos.
Não tem problema confrontar as pessoas e nem ser confrontado, porque aqueles que nos confrontam querem nos curar. Aquele que te afronta, ele quer te expor. O pastor Luiz Hermínio disse isso essa semana. Quem te afronta, ele quer te expor, mas quem te confronta, quer te curar. Se alguém está te confrontando, não fique chateado com ele. Ele quer curar você. Aleluia! Então, seja um testemunho da vida de Deus diante dos homens. Na Lagoinha, tudo que nós fazemos é intencional. E através do nosso crescimento, vamos ter oportunidade para manifestar Jesus em todos os lugares que passarmos. Em todos os lugares. Aleluia! Que a nossa vida cause impacto na vida de outras pessoas. Quantas vezes a gente lê a respeito de heróis da fé, a respeito de homens e mulheres de Deus que causaram impacto na sua geração. Mas nessa geração aqui, queridos, Deus está contando comigo e com você. Deus está contando com cada um de nós. Então, manifeste a justiça de Deus por onde você passar. Manifeste o reino de Deus e as verdades do reino de Deus a todos que você encontrar pelo caminho. Mas pastor, as pessoas não vão me chamar de fanático. Deixa eu dizer algo para você, preste atenção aqui, gente. Eu conheço um rei que se despiu de toda a sua majestade, deixou a sua glória e veio aqui morrer em nosso lugar. Quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos seus inimigos, Ele fez isso por nós. Que nome que você dá para isso? Se Jesus não foi fanático por nós, eu não sei o que Ele foi, queridos. E se Ele é fanático por nós, se Ele é fanático por mim e por você, cabe bem para nós também o título de fanáticos por Jesus. Vamos ser, tudo que você fala é Jesus, porque eu não sei dizer outra coisa, é o que está dentro de mim, é o que está queimando no meu coração. Seja louco por Ele, manifeste Ele. Terceiro e último ponto, cresça cada dia mais em Jesus, em todas as áreas. Nós precisamos crescer em Jesus. Não passe um dia sem conhecê-lo um pouco mais, não passe um dia sem meditar na sua palavra. E queridos, não há limites para o agir de Deus na vida de cada um de nós. Cada estágio do nosso crescimento é proveitoso. Quando a gente ainda é um bebezinho na fé, aquilo é proveitoso. Depois nós começamos a engatear, crescemos, chegamos na adolescência espiritual, né? Depois nos tornamos jovens, até que chegamos a um amadurecimento, que o apóstolo Paulo dizia, olha, eu queria dar um caldo mais grosso para vocês comer, mas vocês ainda estão precisando tomar leitinho. Não, nós precisamos crescer na presença de Jesus todos os dias. Deus vai se revelando a nós, através do nosso relacionamento constante e diário com o seu Filho Jesus. E nós é que vamos revelar Cristo ao mundo. Nós é que vamos revelar Cristo para as pessoas. Esse é o nosso papel. Pega um novo convertido. Quem aqui nunca viu um novo convertido? Ele quer falar de Jesus para todo mundo, né? Ele nem sabe o que ele está falando ainda, mas ele fala. Tem aquela história do novo convertido que ele quer levar um amigo dele para a igreja, mas ele não sabe como. Aí ele fala assim, pega minha Bíblia aqui, abre aí, você vai ver, Deus vai falar com você. Aí o rapaz abre a Bíblia assim, começa a ler e ele cai lá na genealogia de Jesus. Gente, tem coisa chata de ler genealogia, não é? Fulano gerou fulano, casou com fulano, e gerou fulano, e casou com fulano, e gerou fulano, e o rapaz está lá lendo aquele negócio. E o irmãozinho já está triste assim, ele falou, Senhor, não podia ter caído no salmo, aquele que diz que aquele que vai chorando, lançando seus feixes, volta colhendo com alegria. Não podia ter vindo uma palavra assim de êxtase, de alegria, aquela caixinha das bênçãos, lembra? Que tudo que você puxava lá era só bênção, né? Precisavam fazer uma caixinha de exortação, para a gente se corrigir um pouco mais, né? Que a gente não pode viver só atrás de bênçãos. Mas aquele rapaz terminou de ler e começou a chorar. E aí o irmãozinho virou assim e falou, o que foi? Por que você está chorando? Ele falou, nossa, a família de Jesus é tão grande, né?
eu quero fazer parte dessa família também, me leva para a igreja com você, aleluia, porque não importa o quanto você esteja, em que estágio de conhecimento você esteja, Deus sempre há de honrar a sua palavra, e aqueles que a portarem por onde quer que forem. Mas começamos a crescer, e aí perdemos um pouco dessa impulsividade, né? Um pouco dessa, já não falamos mais de Jesus para todo mundo, já não queremos mais trazer todos os nossos amigos para a igreja. Acho que eles vão pensar que eu sou chato, né? Então o que nós precisamos é encontrar um equilíbrio. Aquela euforia, aquele impulso dos primeiros dias, e agora junto ao conhecimento que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, manifestar Ele às pessoas. Continue convidando, continue falando do amor de Jesus. Abra sua Bíblia lá para ele ler, deixa Jesus falar com ele, queridos, porque é assim que Deus faz. A gente fica pensando, meu Deus, trouxe o irmão para a igreja, essa palavra aí, que coisa chata. Você não sabe o que Deus está ministrando na vida daquela pessoa, querido. Quem sabe não foi aquilo que ele pediu antes de sair de casa. Se o senhor não falar isso comigo, e aí Deus está ministrando ele, e você está ali pensando, nossa, que chato que está o culto hoje. Hã? Hoje não está chato não, né, gente? Só um pouquinho, né? Glória a Deus, amém? Então nós precisamos achar esse equilíbrio entre as duas coisas. Amor crescente pela graça de Jesus e desejo de anunciá-lo a todos os homens. E o conhecimento bíblico suficiente para fazer com mais segurança. Deus vai nos dando mais segurança, né? E aonde que nós podemos encontrar isso? No GC. No grupo de crescimento, onde nós estudamos a palavra do Senhor todas as semanas. Porque lá você vai receber de Deus aquilo que é próprio para esse tempo. É o nosso estudo bíblico, né? Feito nas casas, de casa em casa, como Jesus nos ensinou. E os GCs têm nos trazido relacionamento com Jesus. E o mais importante para nós, em primeiro lugar, é o nosso relacionamento com Jesus. E depois de nos relacionarmos com Jesus, o GC também tem nos oferecido o relacionamento com o próximo, com as pessoas. E aí existem pessoas que entram na Igreja Batista da Lagoinha, e aí saem, e a gente procura essas pessoas e pergunta, irmão, você estava indo lá na Batista da Lagoinha, o que aconteceu? Ah, pastor, é que eu não conheci ninguém. Eu entrava e saía da igreja, ninguém falava comigo. E aí eu falo, mas você foi para o GC? Ela fala, não fui. E eu falo, como assim? Por que você não foi para o GC? Porque é no GC onde você ia criar esse vínculo, onde você ia conhecer as pessoas, onde você ia ter mais intimidade, onde você ia sentar-se à mesa, olhar nos olhos. Nós estamos precisando disso nesse tempo, nos assentarmos à mesa com os irmãos, olhar nos olhos, conhecer as suas dificuldades, não para contar para todo mundo, aquele irmão lá está passando por isso, não, para você orar. Orai uns pelos outros, e é no GC que nós criamos esse vínculo, crescimento através do estudo bíblico e dos testemunhos. Nosso irmão Jeremias, pode participar do GC com ele essa semana, lá no Morro Grande, contou ali um pouco do seu testemunho, daquilo que o Senhor tem feito, né? Que exatamente naquele dia havia recebido alta, isso, né? Já estou até antecipando o testemunho dele aqui, depois o Senhor vem e conta, né? Mas depois de passar uma fase difícil, uma fase de tormento, ele estava recebendo alta exatamente naquele dia em que nós estávamos inaugurando o GC do Morro Grande. Queridos, são memoriais isso, são marcos isso. Nós vamos participar de um memorial agora, daqui a pouco. O pastor Claudinei já está me olhando para o relógio, né? Porque nós ainda temos que celebrar a ceia do Senhor hoje. E a ceia do Senhor nada mais é do que um memorial. Nós tomamos hoje para nos lembrar dos feitos que Ele fez por nós no passado, e anunciamos isso até que Ele venha. Aleluia! Crie memoriais, crie memórias. Pega um caderno e anota tudo aquilo que o Senhor tem feito por você nesse tempo, porque pode ser que em algum momento lá na frente pareça que Deus ficou em silêncio, mas só pareça, porque Deus ele nunca fica em silêncio, Ele nunca para de trabalhar. Mas aí você vai falar, será que o Senhor existe mesmo?
Será que o Senhor está aqui mesmo? E quando essas dúvidas começarem a permear o seu entendimento, o seu coração, você pega lá o seu caderninho e abre. Nesse dia, Deus fez isso e aquilo, e eu tive certeza de que Ele vive, e de que Ele estava ali comigo, de que Ele se importa comigo, e de que Ele me ama. E então você vai ter a certeza de que, por mais que pareça que Ele está em silêncio, Ele continua cuidando de você, Ele continua sendo Deus, Ele continua guardando as nossas vidas em todo o tempo. Aleluia! Crie memórias. Glória a Jesus. E que a nossa vida seja vivida com o intuito de agradar a Deus, porque é isso o que verdadeiramente nos importa. A nossa missão é anunciar o reino, a justiça e as verdades bíblicas como verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. A tua palavra é viva, Senhor, e eficaz. Assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não torna, assim a palavra que sai da sua boca, antes ela cumpre o propósito para o qual foi designada, Senhor. Palavras são como sementes, e nós somos terra, Senhor, nessa manhã, recebendo essas preciosas sementes do teu coração. Que o Senhor possa encontrar terras apropriadas, Senhor, para que essa semente venha dar fruto, para que ela venha prosperar a 30, 60, 100 por um. Que cada um de nós possamos ter um relacionamento íntimo, verdadeiro e crescente com o Senhor, revelando a tua palavra e a pessoa de Jesus ao mundo, para que então o Senhor venha e leve a sua igreja para morarmos com o Senhor por toda a eternidade. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e te engrandecemos, porquanto o seu nome está sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Continue falando conosco através da sua igreja, através da sua doce e santa palavra, ministrando e nos moldando conforme a verdade do teu reino. E assim nós te agradecemos, em o nome santo de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque de pé, vamos adorar a Deus. Aleluia.